Bem-vindos ao Chalé Cultural, eu sou Grace Posato e hoje vamos falar sobre esta edição antiga de um dos meus romances preferidos, Jane Eyre, de Charlotte Brontë. E como bônus eu vou trazer aqui algumas curiosidades que pouquíssimas pessoas sabem a respeito da obra, você só vai encontrar aqui neste vídeo. Esta edição de Jane Eyre, ela é em capa dura, ornamentos dourados na lombada e as páginas têm uma boa gramatura. Esta é a 9ª edição brasileira publicada em 1960 pelos irmãos Poguetti, editores no Rio de Janeiro, com tradução de Sodré Viana. Jane Eyre não foi o primeiro livro escrito por Charlotte Brontë, mas foi o primeiro a ser publicado. Saiu em 1847 e foi um sucesso imediato de público e críticas. Na época, a autora assinava com o pseudônimo de Currer Bell. Mas devido ao estrondo provocado na comunidade literária da época e também um probleminha com direitos autorais, Charlotte acabou se forçando a revelar sua identidade e das suas duas irmãs também escritoras, a Anne e a Emily Brontë, que numa outra oportunidade falaremos também sobre elas. A história começa na infância de Jane Eyre, que perde os pais quando ainda é criança. Com a perda, ela vai morar com os tios, os Reeds. Com a morte do Sr. Reed, que era o tio de sangue de Jane, ela acaba ficando aos cuidados da tia, que tratava ela mal, fazendo com que ela se sentisse que morava ali de favor, como uma pessoa indesejada. Os primos de Jane também tornam a vida dela um inferno naquela casa. Tem até um momento, depois de uma briga entre Jane e o primo, uma briga provocada por ele, que a tia intervém e coloca a Jane de castigo, sozinha, em um dos quartos da casa, no quarto no qual Jane tinha mais medo, o quarto vermelho, que é onde teria falecido seu tio. A tia fazia questão de dizer sempre que Jane era uma menina má e que precisava mudar. Jane, ela demonstrava ter uma personalidade bastante forte, inclusive confrontando a tia ao ponto de fazer com que a tia decidisse interná-la em um orfanato. No orfanato, Jane vai se deparar com um lugar hostil, onde as crianças passam fome, frio, têm que costurar as próprias roupas e sofrem castigos físicos ao menor sinal de desobediência. Mas é nesse lugar que Jane vai fazer a sua primeira amiga, Ellen Burns. Já adulta, ou melhor, com seus 18 anos, Jane escreve um anúncio para o jornal procurando emprego de preceptora. Naquela época, as mulheres instruídas só tinham duas opções de emprego, seria de governanta ou de professora particular. E é assim que ela deixa o orfanato e vai trabalhar em Thornfield Hall, a mansão de um homem viúvo e muito rico. Ela se torna a preceptora de Adélia, filha adotiva ou bastarda do Sr. Rochester, dono da casa. E aqui nós temos uma das inovações trazidas por Charlotte Brontë para os romances daquela época. Diferente de outros autores, em que o par romântico ele é alto, forte, simpático, bonito, como um verdadeiro príncipe, Edward Rochester, ele é justamente o oposto de tudo que o leitor pode esperar. Ele é um homem baixinho, feio, desagradável, carrancudo, difícil, irônico, arrogante, muito arrogante, e o temperamento forte de Jane acaba chamando a atenção de Rochester. Rochester percebe o interesse de Jane por ele, mas ele prefere ficar torturando Jane emocionalmente, criando situações de ciúmes, brigando com ela e às vezes até tratando ela com indiferença. Chega um ponto na história em que eles se revelam apaixonados e ele a pede em casamento, e quando tudo parecia perfeito, no dia do casamento, um segredo terrível vem à tona. Após essa revelação, Jane foge sem rumo, dorme ao relento, passa frio, passa fome, até que ela é encontrada e acolhida por Sam John Rivers e suas irmãs. Sam John, ele é um pastor que vive para o trabalho comunitário. Mais tarde ele descobre que é primo de Jane e compartilha com ela uma herança deixada por um tio. Ele inclusive propõe casamento a Jane. Mas eu acho que eu vou parando por aqui para evitar spoilers. Mas o que eu posso adiantar é que o final ele é muito diferente dos romances tradicionais. O que acontece com Rochester e as decisões finais de Jane Eyre são surpreendentes. E deve ser por isso que o romance caiu no meio literário da época como uma bomba devastadora.
E agora que a gente já falou sobre a história, vamos listar aqui algumas curiosidades que pouquíssimas pessoas sabem e que você não vai encontrar em nenhum outro vídeo aqui no YouTube. Primeira curiosidade, o livro começa com a frase: naquele dia não fora possível um passeio. O vento do inverno trouxera nuvens tão carregadas e uma chuva tão penetrante que o ar livre havia sido posto fora de cogitações. Era isso que estava acontecendo na vida real. Na ocasião, Charlotte estava cuidando do seu pai, que se recuperava de uma cirurgia de catarata, e chovia muito quando ela escreveu essas linhas. Segunda curiosidade, pouca gente sabe que uma vez por semana Charlotte, suas irmãs e o irmão Branwell recebiam lições da sua tia e do seu pai, que era reverendo. Eram exames orais do tipo: Anne, o que uma criança como tu precisa? Emily, o que devo fazer com o teu irmão quando ele se mostrar desobediente? Charlotte, qual o livro mais importante de todos? E assim por diante. Jane Eyre passa por um exame parecido antes de ser lá despachada por sua tia para o internato. Curiosidade número 3, e essa com um pequeno spoiler. Pouca gente sabe que alguns dos acontecimentos do orfanato no livro ocorreram de fato no internato que Charlotte estudou aos 14 anos. A amiga de Jane no orfanato, a Ellen Burns, ela é inspirada em Maria, uma das irmãs da autora, que acabou morrendo, no internato da mesma forma. Curiosidade número 4, nem todo leitor de Jane Eyre sabe que o incêndio no quarto de Rochester foi inspirado em um princípio de incêndio no quarto de Branwell, o irmão de Charlotte. Curiosidade número 5, pouca gente sabe que o personagem Sam John Rivers ele foi inspirado em Arthur Nicol Bells, assistente do pai de Charlotte e mais tarde tornaria-se o marido da autora. Curiosidade 6, pouca gente sabe que Charlotte foi a autora que popularizou os romances escritos em primeira pessoa. Antes dela, os romances eles eram bem padronizados, narrados na terceira pessoa, assim como fizeram Jane Austen, Elizabeth Gaskell, Walter Scott e entre tantos outros. Curiosidade 7, pouca gente sabe a origem do nome de Jane Eyre. Jane é uma homenagem à sua irmã, a Emily Jane, autora de O Morro dos Ventos Uivantes, e o sobrenome Eyre surgiu de uma visita de Charlotte à sua amiga Ellen, na qual ela visitou uma mansão do século XV chamada Northless Hall, que pertencia à família Eyre. Curiosidade 8, e essa também com spoiler. Pouca gente sabe que também nesta mesma mansão que Charlotte visitou, ela ficou sabendo que a primeira senhora da casa vivia trancada em um dos quartos, isolada por ter enlouquecido. E o outro detalhe é que ela morreu em um incêndio. Em Jane Eyre, a esposa de Rochester também enlouquece e é trancada em um dos quartos da casa. E ela também morre em um incêndio. Bom, nós ficamos por aqui. Eu acho que só com essas informações inéditas aqui no YouTube a gente já merece a sua curtida. Então deixa aqui o seu joinha, compartilhe com seus amigos, continue acompanhando o nosso canal, se inscreva se ainda não é inscrito e até a semana que vem, que tem mais. Tchau, tchau!